ouve a voz de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que quando nós vimos para a casa do Senhor, nós viemos para a casa do Senhor primeiramente para o adorar, e logo depois para nós ouvirmos Jesus falar. Quando nós estamos andando ansioso e afadigado, é perigoso nós irmos para a casa do Senhor com ansiedade e afadigado. E se nós vamos à casa do Senhor ansioso e afadigado, Jesus vai o quê? Nos parar e nos mostrar o que é o melhor. Então, quando Jesus vai nos mostrar o que é melhor, Ele vai nos mostrar a sua palavra. Aleluia. E a sua palavra é o melhor. Glória. E quando temos o melhor em nossa vida, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E aquele que tem a palavra não precisa de mais nada. De mais nada. Santo é o Senhor. Jesus é o pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós precisamos do pão, que é a palavra. A palavra é Jesus. Se nós temos a palavra, se nós temos Jesus, você está tranquilo, resolvido, tranquilo. Aí você cada vez mais você pensa, peraí, eu só tenho esse dia de hoje, amanhã não tenho. Então para que me fadigar com o dia de amanhã, se eu tenho só esse dia de hoje? Então por isso que quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente já vem querendo ouvir Jesus falar. Seja o que for, Jesus, mas fala comigo. Agora você já parou para entender se Jesus parar de falar com você? Meu Deus, você anda sem direção e sem rumo. Mas enquanto Jesus está falando com a gente, nem que seja corrigindo, mas fala comigo, Jesus. É bom demais a gente ouvir a voz dele, né? É muito bom. Mas às vezes, se a gente estiver afadigado, irmão, ansioso, o que acontece? Uma hora Jesus vai te balançar para te, ó, você está muito afadigado. Está muito preocupado com essas coisas. Está muito preocupado com a sua vida. Então Jesus estava falando com ela de uma base de quê? Uma arrumação de casa. Eu sempre falo com os irmãos aqui, falo com os irmãos da aula. Irmãos, eu quando era novo convertido, os primeiros momentos que Jesus falava comigo era lá na casa da minha mãe. Sabia? Lá na casa da minha mãe. Agora imagina um homem desse tamanho que veio das drogas, veio do tráfico, veio da bagunça, desde menino. Minha mãe ensinava a gente as primeiras coisas, que era arrumar uma cama, arrumar essas coisas. Isso ficou em mim, eu aprendi isso. Mas depois que eu fui, comecei a bagunçar, eu não me preocupava muito com isso não. Mas quando eu vim para a presença de Deus, sabe qual que eram as primeiras revelações? Lá no meu quarto. Todo mundo que estava lá dentro da minha casa, lá na minha mãe lá, não era da presença de Deus. Até hoje não são. Era só eu que ficava no quarto apertadinho. Mas eu fazia do meu quarto lá um incrível, um santuário. Tirei tudo de lá. Sem ninguém falar. Foi Deus falando comigo. Tirei televisão, tirei tudo. Sem ninguém falar comigo. Nem era da Deus da mão. Aí o momento que eu li a Bíblia, eu cansei de falar aqui, já falei para os outros. Momento que eu estava lendo Bíblia, aí eu já tinha lido Bíblia, já tinha orado, já tinha buscado a Deus, né? Às vezes já tinha jejuado. Aí Deus está assim, e agora, meu filho, o que você vai fazer? E agora, o que eu vou fazer? Aí Deus falava assim, vai lá lavar as vasilhas. Vai lá lavar as vasilhas para sua mãe. Lá lavar as vasilhas para sua mãe. Aí eu, ouvindo a voz de Deus, Deus estava me revelando. Eu ia lá lavar a vasilha para minha mãe. Aí o que acontecia? Passava um tempo, o diabo vinha doido, assim, às vezes com minhas próprias parentelas, hoje é de família, ele usa a própria parentela.
Usava eles para quê? Para falar, às vezes, que eu não estava fazendo nada, e chegava lá, estava tão cego, mas isso é o diabo, irmão. O diabo faz isso com as pessoas. As pessoas não sabem, elas não sabem. O diabo faz isso. Falava, mas que é isso? Essa casa está tudo bagunçada, a casa limpa. É porque já está no coração, o diabo faz isso. Ele usa as pessoas que a gente mais gosta. Para quê? Para a gente arrumar confusão lá. Mas era o quê? É porque eu estava vivendo em jejum e oração. Será que Deus já me revelando? Falei, não, Senhor. O Senhor mandou fazer isso, é por quê? Porque o diabo está tramando lá para pôr confusão dentro da casa. O diabo faz isso. Então nós temos que lutar com o diabo e mandar ele embora. Ele não pode ficar na casa. As pessoas sim, ele não. Amém? Então é os melhores momentos que a gente tem de aprender. Aí a gente compreende se Deus estava falando com Marta por causa de uma arrumação. É para a gente entender, meu Deus, até na arrumação Deus fala com a gente. Então o que acontece? Todo dia tem coisas para arrumar, não tem? Então é você fazer as coisas, arrumando, cuidando das coisas, e Deus também te revelando. Você vai estar ali, às vezes, lavando os pratos e Deus está te trazendo entendimento, revelação, mensagem. Os primeiros momentos que Deus foi me ensinando, eu fui lá. É aí que a gente entende. Se Jesus estava corrigido por causa da arrumação, é a gente entender que até uma arrumação pode deixar fadigada a pessoa, arrumar as coisas sem o pensamento e o coração está no trono de Deus. Pode acontecer isso. É a mesma coisa no trabalho também. Porque o Senhor, Ele é Espírito, Ele está o tempo todo nos ensinando em tudo que você está fazendo. Em tudo que nós vamos fazer. Por isso que tudo que você vai fazer, já viu aquela coisa que você é acostumado a fazer, que você faz até de olho fechado, aí quando você começa a fazer, vai dando errado? Você, meu Deus, mas eu tenho anos que eu faço isso. Aí é porque Deus está assim, pá. Aí na hora que você vê, por que está tudo bagunçado? Aí você vai entender, às vezes a minha cabeça estava muito longe de Deus. Eu estava com meus pensamentos muito focados em outra coisa, e por isso que uma coisinha que eu sou acostumado a fazer, eu estava fazendo, estava dando errado. Aí às vezes não é o diabo, é porque Deus está te parando, você fala assim, é porque sua mente está muito assim. Por isso que eu não permiti que você conseguia fazer aquilo para você voltar a entender de novo, é assim então que Deus me quer. Você louva, adora o Senhor, mas fica lá dentro da sua casa, dentro do seu lar também, assim, ou no seu trabalho também, sua mente, no seu coração, o tempo todo, ao Senhor. O tempo todo. E é assim que Deus fala com nós. E por isso que nós amamos ouvir a voz de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, acabou. É tribulação na certa. Por isso que nós viemos para a casa do Senhor, para ouvir esse Deus em espírito e em verdade. Amém? A salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra-te ao teu mandar. O Senhor da ceia
atenta ao teu mandar. Queremos ouvir o Senhor falar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, me alegra, atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão se expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará. Bem-vindo, oh glória vai ser, hein? Essa glória espero alto. Tá pertinho, tá chegando, hein? Ó, tá chegando. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu mandar. Você já parou para pensar se nós parar de corrigir os nossos filhos? Oh, Deus. Você já parou para pensar? É por isso, irmãos, que é muito bom a gente estar em lugares, em locais que às vezes a pessoa fala assim, não, essa pessoa ela é muito radical, ela é muito assim. Agora você já parou para pensar assim, uma outra pessoa falar assim, o seu pai é muito careta, a sua mãe é muito careta, não precisa chegar a ponto isso, não, é porque eles é um pouco meio antigo. Ah não, o seu pai ou sua mãe, não, eles é muito novo demais. Ah, o seu pai, sua mãe, não, eles são muito modernos. Sempre vai ter alguma coisa assim ao contrário. E o diabo vai sempre usar a boca de pessoas, às vezes, lá no mundo, para tentar fazer com que o seu filho ou sua filha te desobedeça. É o que ele quer. É a mesma coisa no reino de Deus. Porque aquele que está preocupado com alma e salvação de almas, que o Espírito de Deus fala na boca dele, é Deus que fala na boca dele. Então, o tempo todo, o Senhor vai corrigir, como o Senhor fez com Marta numa simples arrumação de casa. Falou que ela estava muito afadigada, porque